Se é um chefe que realmente não tem papas na língua, é ele. No início da pandemia, por exemplo, quando o setor parecia viver uma lua de mel com o delivery, ele declarou numa entrevista que delivery é um fiasco. Conhecido do grande público pela participação em reality shows na TV, ele abriu seu primeiro restaurante, o Vito, em 2008, onde inovou ao servir barriga de porco. Seu segundo restaurante, o Lilu, engolido por um empreendimento imobiliário, é tido como o primeiro a apostar em pratos para compartilhar, sem distinção entre entradas e principais. O terceiro restaurante, o Dona, acaba de completar 3 anos. Ele é aficionado por bourbon, não considera os chefes artistas, mas artesãos, e tem horror ao hábito de fotografar pratos à mesa, seja em seu restaurante ou em qualquer outro. Senhoras e senhores, André Mifano. Este videocast é um oferecimento do Resposta, a maior plataforma de pesquisa e experiência do cliente e CRM no Brasil. É utilizada pelas melhores marcas e gestores que acreditam em dados e na fidelização por meio de experiências. Com tablets, QR Codes e outras ferramentas, a empresa orienta gestores de restaurantes a focar exatamente onde é necessário. Quer saber se sua equipe é atenciosa e rápida? Se o menu está agradando, essa é a ferramenta que você precisa experimentar. Aproveite o cupom Experiência30 que você pode acessar por meio desse QR Code na tela e tenha 30 dias grátis. André, que pergunta você não aguenta mais responder em entrevista? Vai demorar para eu lembrar a pergunta que eu odeio, mas essa provavelmente é a pergunta que eu mais gostei de responder em entrevista. Que é a primeira vez. Me conta um pouco como você começou. Que é uma preguiça do caramba, né? Começar assim. Me conta um pouco, como é que você começou? Eu falei, caralho, você não estudou nada mesmo antes de chegar aqui? Acho que talvez essa seja a pior de todas. E que pergunta você nunca te fizeram, mas você gostaria que fizessem? Qual é a pergunta que eu mais odeio? Uma entrevista. Eu acho que essa foi uma das melhores perguntas que já me fizeram. A gente fala isso brincando, mas a verdade é que seria muita pretensão da minha parte achar que todo mundo que assiste uma entrevista minha sabe tudo da minha vida. Então precisa, é óbvio que a gente vai sempre responder todas as perguntas. Eu só acho que essa pergunta genérica de me conta um pouco, me fala como você começou, é um pouco preguiçosa, porque te responde tudo. E numa escala assim que vai do chefe que os clientes vão no restaurante e nem sabem quem é, a um jacan que entra no restaurante e as pessoas, ele não consegue passar 1 minuto sem tirar uma foto, uma selfie com o cliente. Onde você tá? Eu sou o chefe que quase ninguém sabe quem é. Eu nunca tive pretensão de ser famoso ou de ser conhecido. Eu sempre tive a pretensão de fazer comida muito boa. E eu sou de uma outra época da gastronomia paulistana, onde a comida realmente fazia muita diferença. E quando eu abri o primeiro Vito, era um restaurante super pequenininho, numa área super residencial, tinha 22 lugares, não tinha área de espera. Então como é que você faz esse lugar virar um lugar bom? A gente sabia a fórmula. E a fórmula era boa comida, bom atendimento, uma localização ok, que eu errei feio, porque era um lugar que ninguém sabia, não era um lugar de passagem. Que era na Vila Beatriz. Que era na Vila Beatriz, na frente de um prédio escondido e um pouquinho de sorte. Então a gente sabia que tinha uma fórmula muito clara pra gente fazer, ter um bom restaurante. E o restaurante lotado. Essa era a minha pretensão. Eu era tão bicho do mato que eu odiava quando me chamavam na mesa, se chamavam. Eu falava que chefe de cozinha tem que ficar dentro da cozinha. Hoje em dia a gente sabe muito bem que esse não é o caso. Mas é isso que eu acreditava. Até o ponto onde um dia me chamaram para fazer meu primeiro programa de televisão, que chamava Taste It. Que eu ia visitar os lugares, acabei fazendo 56 episódios. E aí que as coisas começaram a mudar. Mas eu sempre só quis fazer comida boa e fazer comida. Conforme esse tempo foi passando e aí eu fui indo para a televisão, e fazendo cada vez mais, e você vai amadurecendo e entendendo que faz parte da experiência, faz parte do que o cliente quer. Ver quem é a mão atrás da comida. Então não basta só comida boa, precisa ter comida boa, precisa ter um ótimo atendimento, precisa ter um relacionamento com as pessoas. E que bom que as pessoas querem ter um relacionamento comigo, e querem saber quem é que está fazendo, e o que é que... Qual é a cara dessa pessoa? Tudo isso para responder a sua pergunta. Eu percebi depois de fazer televisão e nesse momento que eu sou aquele cara que no aeroporto as pessoas olham e falam. E aí fala, será que eu estudei com ele?
Eu era amigo da minha prima lá do casamento. Ai, não sei de onde eu conheço. E aí acaba passando. Sou famoso. Longe de ser o Jacan. Mas agora TV aberta, enfim, como é que isso de alguma forma deve mudar um pouco esse jogo, não? Realisticamente falando, eu não percebi diferença. Eu vejo mais pessoas, tem mais gente que vem falar comigo de outros programas que eu fiz do que do Bake Off. Eu acho que na primeira temporada, os fãs do Bake Off são 10 anos de Bake Off. Eu acho que os fãs do Bake Off ainda estão se acostumando com os nossos rostos na televisão. Eles passaram muito tempo vendo as mesmas pessoas. Então talvez essa primeira temporada, as pessoas estão assistindo ainda se adaptando, se acostumando. Talvez na 11ª temporada as coisas mudem um pouco. Existia uma expectativa, não minha, mas das pessoas que me cercam. Ah, você vai ver, a hora que tiver na TV aberta, vai explodir o mundo, você não vai conseguir andar na rua. Eu falo assim, gente, calma, muita calma. E realmente, tá tranquilíssimo. Como é que você lida com essa exposição? Mesmo essa possibilidade de alguém estar te olhando no aeroporto é uma coisa que já é diferente. Sempre foi muito fácil pra mim. Sabe o que acontece? Fui eu que escolhi. Ninguém me obrigou a ir pra televisão, ninguém me obrigou a fazer post, ninguém me obriga a aceitar uma entrevista, porque todo mundo que te assistir vai passar a me conhecer. Eu fiz uma escolha consciente de tornar a minha imagem mais frequente na vida das pessoas e mais pública. Então, quando alguém vem falar comigo, é porque o cara tem interesse em mim. Se eu me coloquei à disposição dele na televisão, eu preciso estar à disposição dele na rua, no shopping, no ponto de ônibus, no aeroporto. Seria muito hipócrita e idiota da minha parte falar, sabe o que me irrita? Sabe por quê? Porque minha vida pessoal, eu tô no restaurante e o cara vem querer tirar uma foto, Onde você quer que o cara vai tirar uma foto na sua casa? Na minha casa não tem ninguém pedindo pra tirar foto minha. Então eu nunca tive problema, eu lido super bem. E assim, as pessoas são super educadas. Se o cara vier, se alguém for agressivo, aí é diferente, mas... E também acontece pouco. Sua mãe é psicanalista, né? Psicoterapeuta. Junguiana, judia e italiana. Qualquer coisa que eu fizer, eu já estou desculpado. Só isso que eu queria deixar claro. Como é que foi crescer com essa... Imagino que isso, de alguma forma, interferiu na sua educação. Muito. A minha mãe é uma mulher fortíssima, é uma mulher ultra batalhadora, já está na casa dos 70 anos e atende 5 dias por semana, da manhã até a noite. Ela basicamente criou 3 filhos, eu e minhas 2 irmãs, sozinha. Sempre sustentou a família. Nunca faltou absolutamente nada pra gente, seja fisicamente, ou seja espiritualmente. Claro que ela é muito, muito boa no que ela faz. Então a gente tomava uns sustos de vez em quando, porque basicamente ela sabia tudo. Então eu nunca consegui enganar minha mãe, igual algumas crianças conseguem de vez em quando. Então eu tomava esporro pra caralho. Porque eu achava que eu era malandro, só que eu tinha a rainha dos malandros ali, né? Então ela já olhava. Minha mãe olha pra você, ela já sabe até o que você tá pensando. Então, mas eu acho que isso é uma parte. O que me fez ser talvez um ser humano que tem menos tendência a tentar enganar o próximo. Porque eu aprendi muito cedo que a única coisa que realmente vale a palavra e falar a verdade. Então minha mãe sempre falava, se você fez cagada, você só me fala. E aí você vai lidar com as consequências. Mas se você não me falar, aí você vai lidar com 2 consequências. Da cagada e da mentira. E aí, sendo muito sincero, eu acho que eu tenho uma capacidade maior de entender certas coisas que acontecem na minha vida, porque a minha mãe me ensinou muito cedo. Coisas que talvez, claro que eu fiz muita terapia também, mas coisas que talvez demore mais para desenvolver nas crianças ou nas adolescentes, nos seres humanos, eu estava um pouquinho mais na frente. E você fez uma escola que eu também estudei, que é o Colégio Micael, que segue a pedagogia Waldorf, que hoje é uma pedagogia super festejada, mas na época era ali era tido como reduto do bicho grilo, assim, né? Como é que você via isso? Como é que isso interferiu na sua educação? Acho que reduto do bicho grilo era considerado uma seita.
né? E a nossa escola ainda era na Raposo Tavares, não parecia um sítio, tudo de terra. Para quem não sabe, a gente não podia usar camiseta com estampa, não podia usar relógio digital. A gente... Jogar futebol. Na minha época não podia. Na sua época não tinha futebol? Na minha época não tinha. Handball tinha. Que mais? Tinha muita coisa legal. Não tinha as mochilas, lembra as pastinhas de couro? Eu vou te falar que pra mim era muito estranho, porque, claro, todos os meus outros amigos tinham vidas normais e eles falavam para as mães não deixarem assistir televisão. Hoje, com 50 anos de idade, adulto, eu olho e eu agradeço de ter estudado lá, pelo período que eu estudei, até a 7ª série. Na época, eu realmente não gostava. Mas não era só de lá que eu não gostava, eu nunca gostei muito de escola. Eu nunca gostei muito de estudar o que eu não sou apaixonado. Eu sou muito estudioso, eu leio muito, mas precisa ser alguma coisa que eu realmente amo. O que é utópico, porque que criança que vai, não se preocupe, você não precisa ir para a escola. Só vê o que você gosta e aí você faz o que você gosta. Bom, eu gosto de tomar sorvete antes de televisão. Então você vai para a escola. A filosofia da forma que ela... Eu acho que também, hoje ela é muito cultuada porque ela mudou muito, né? E a sociedade mudou também. A sociedade mudou, mas e a filosofia Waldorf mudou e se modernizou e aceitou certas coisas. Na época era muito fechado. Então, eu acho que eles tinham uma dificuldade ou uma incapacidade muito grande de alfabetizar de verdade. Então, eu fui alfabetizado lá e eu até hoje eu tenho problemas. Eu preciso pensar, às vezes, para fazer certas... para escrever, coisas que as crianças aprendem muito rápido, lá demorava muito e tal. Por outro lado, toda a parte criativa era desenvolvida de uma forma espetacular. Tinha todo um processo assim, agora as crianças vão aprender a fazer pão. Sim. Só que para fazer pão você precisa de um forno. Então primeiro você vai aprender a fazer forno. Com barro. Para fazer forno você precisa de tijolo. Então você vai aprender a fazer tijolo. Que criança, numa 5ª série, faz um tijolo, do tijolo faz um forno. O forno fica pronto, e ensinando a paciência, o forno fica pronto, aprende a fazer massa. Sim. E eu digo o seguinte, estranho que a gente não tinha que plantar trigo. A gente plantou trigo, mas a gente não colheu esse trigo. Mas imagina, aprender a fazer o pão, assar o pão e depois comer o pão. Isso pra mim é a coisa mais legal que esses caras inventaram. Fazer a criança entender da onde vêm as coisas, que é o que a gente mais perdeu hoje em dia. É a história de caçar, né? Caçar, matar o bicho, não sei o quê, que coisa horrorosa. Tudo bem, no Brasil não pode. Mas engraçado, as pessoas comem carne. Eles querem que alguém... Olha, eu como carne. Mas eu quero que alguém vá lá e mate o bicho pra mim. Eu não. O bicho morre igual. Né? Caçar ou plantar alguma coisa faz você se aproximar. Pescar, plantar cenoura, faz você se aproximar desse alimento e ser grato da existência dele. Eu acho que eu acho que essa é que traz você perto da natureza e traz você perto das coisas que você consome. E isso eles já me ensinavam. Então acho que isso foi um dos maiores ensinamentos que ficou para mim. Isso influencia na forma que eu cozinho até hoje. E a decisão de ir para Londres para estudar gastronomia veio da onde? Eu já tinha parado de estudar, já tinha largado a escola, claro. Eu larguei a escola com 17 para 18 anos. E aí eu fui lavar louça num restaurante. Foi assim que eu comecei. E aí em 99 eu já estava cozinhando, mas eu estava vendo que não tinha muito para onde ir. Se eu não me engano, ainda não tinha o primeiro curso de gastronomia. Mas de qualquer jeito eu não ia conseguir entrar na faculdade. De novo, eu não estudava. E você não tinha concluído também, né? Não tinha nem concluído. Não. Já tinha concluído. O terceiro colegial, sim. Eu sou formado no colegial e eu fiz no supletivo. Pelo menos. E aí, apareceu, eu comecei a estudar. Onde que eu posso ir aprimorar isso? Eu preciso do pulo do gato. Eu preciso de aprender alguma coisa. Eu não posso passar 3 anos numa faculdade, tanto que não vou conseguir pagar. E aí, por sorte, através de uma amiga da minha mãe, eu consegui uma bolsa. Eu trabalhava desde os 17 anos, tinha alguma coisinha guardada, mas imagina, para ir para Londres. E acabei conseguindo ir. A pesquisa era,
qual é o melhor curso que eu vou conseguir, que eu consigo chegar. E o Cordon Bleu e primeiro o Cordon Bleu em Paris, e o Cordon Bleu em Paris tinha fila de espera para entrar, então eu não ia conseguir. A segunda melhor escolha era o de Londres, ainda bem que eu fui para Londres. A experiência londrina foi muito importante para construir não só o cozinheiro, mas a pessoa que eu sou, porque em 1999 em Londres era demais. E você dividiu o quarto com o Benny, é isso? Eu dividi a casa com o Benny, um outro chefe brasileiro que mora em Portugal agora, e um americano. E o quarto eu dividia eu e o Benny. Do que mais você lembra dessa época em Londres? Da época de Londres ou de que eu dormia com o Benny? O que você quiser contar. Eu acho que a camaradagem que criou entre as pessoas que estavam lá era uma coisa muito legal, mas principalmente eu acho que a coisa que eu mais lembro é a sensação de liberdade total. Porque para um moleque de 23 anos, tá em Londres, na década de 90, estudando a coisa que ele mais queria, com gente do mundo inteiro, e eu tô falando do mundo inteiro mesmo. De todas as classes sociais, de todos os lugares do mundo, de todas as idades. Essa camaradagem que se criou, essa liberdade, foi a primeira vez que eu morei fora sozinho mesmo, tendo que me sustentar e tendo que trabalhar e fazer coisas para poder pagar o sanduíche, para poder pagar minha cerveja. Isso, assim, foi um ano que valeu por 10. Porque quando eu voltei eu já era outra pessoa. Como é que é para você olhar para o passado? Assim? Você costuma olhar com que sentimento? Eu olho para o passado com um sentimento de gratidão absoluta. Eu não tenho absolutamente nada para reclamar da minha vida. E se eu tivesse que fazer de novo tudo igualzinho, se eu me lembrasse como eu fiz, eu faria igualzinho. Minha memória eu tenho certeza que eu tenho certeza absoluta que eu perdi 30% da minha vida, que eu esqueci. Absoluta. Vira e mexe, alguém me fala, você não lembra? A gente ia para o sítio quase todo fim de semana, você não lembra? Na década eu falei assim, irmão. Mas o que eu me lembro, eu falei, tudo exatamente igual. Mas assim, arrependimentos, erros? Zero. Erros, um monte. Eu errei muito. Arrependimentos de erros, assim? Não, eu errei muito, mas cada um desses erros foi o que me fez ser quem eu sou agora. E eu gosto muito de quem eu sou agora. Eu acho que eu estou na melhor fase da minha vida. Eu claramente aprendi com os meus erros, mas se eu tivesse que voltar lá, eu não gostaria de não fazer esse erro, porque senão eu ia chegar aqui diferente. Você muda o timeline. Cada passo que eu dei e cada erro que eu dei, a maior parte dos que eu cometi, né? A maior parte dos erros que eu cometi foram sempre, ou principalmente em termos de business e de formas de ganhar dinheiro. Eu nunca tive muito essa capacidade, mas me trouxeram até aqui nesse momento. Então, era para eu ser rico, eu acho. Deus não dá asa à cobra. E do que você mais sente falta da juventude? Nada. Nada. Não sinto falta de absolutamente nada. Eu era mais jovem, eu era mais agitado do que eu sou agora, com a cabeça complicada. Não conseguia parar para pensar muito tempo na mesma coisa. Era mais magro, mais fraco, mais bobo. Nada. Não tem nada. Tem gente que ia falar, não, porque aí você tinha mais disposição. É verdade, eu me machucava e sarava em 2 minutos. Agora eu me machuco e não sara nunca mais. Mas fora isso. E envelhecer pra você, como é que é? Bom pra caralho. Eu acho que, de novo, essa é a melhor fase da minha vida. E aí, assim, sendo fútil, eu acho que, assim, até com cuidado na palavra, tá? Eu tô até mais bonito. Eu era mais feio que isso ainda, pra você ter uma ideia. Você imagina. Quando eu tinha 30 anos de idade, eu pesava, sei lá, 63 quilos. Imagina, com 1,81 m. Então até engordar me fez bem. Tá tudo certo. Lembro de uma amizade que você tinha com o Beto Lee, né? Você chegou a conviver com a Rita Lee? Como é que foi? Muito. Beto é como se fosse um irmão que a gente só nasceu em casas separadas. E a gente tem uma ligação muito forte. A gente não se vê muito. A
A gente tem uma vida muito diferente, mas a gente tem uma ligação muito forte. Quando a gente era mais jovem, quando a gente tinha 14, 15, 16, a gente passava absolutamente todos os fins de semana juntos. Ou ele vinha pra minha casa ou eu ficava na casa dele. A gente ficava mais na casa dele, então eu tive bastante contato com a Rita, que era sensacional. Alguma história que você mais lembra dessa convivência? Eu acho que esse é um assunto muito... que tem menos a ver comigo e mais a ver com a família deles. Eu acho que capitalizar a minha imagem em cima da imagem da Rita, eu acho que não funciona muito bem. E desse começo de carreira, o que é que você mais lembra? Do início de carreira, do começo do Vito? O que eu me lembro foi o dia que eu falei, eu vou abrir um restaurante. Vivo, assim. Eu trabalhava no Tapo com o Beni, eu era subchefe do Tapo, e um dia eu estava fazendo mise en place, eu estava fazendo mise en place, na minha cabeça eu estava vendo um prato completamente diferente. Foi o primeiro prato, assim, maltalhate ao pesto. Puta, ia ficar bonito se fizesse um maltalhate, assim, uns cortes grandões, e o pesto bem verde, ia ficar uns negócios verdes. Eu falei, pô, eu queria fazer isso. Eu falei, mas não é aqui, esse restaurante não é meu. Beleza. Passou mais uns dias e eu tava, cara, tô com esse negócio de massa verde. Imagina se eu fizesse uma massa verde, só que fazer a massa com agrião, não com espinafre. Porque daí a gente podia desfiar uma rabada e aí fazia um ravioli aberto de rabada com agrião. Falei, pronto, eu preciso abrir um restaurante. E aí eu falei, vou fazer um business plan, como se eu soubesse o que era. Fui pra casa, ficava digitando no computador, então tinha lá, o restaurante vai ser mais ou menos assim, né? Vai ser tipo uma rotisseria, vai abrir no almoço, né? E escrevi aquele negócio assim, mas bem mais simples, parecia que tinha sido um moleque da escola que fez. Tinha a playlist no final, os desenhos. Eu falei, como é que eu vou arranjar dinheiro pra isso? E eu, na época, eu tinha um amigo que a gente convivia muito, que acabou virando meu sócio. E aí eu levei pro pai dele, falei, pô, eu cresci na casa deles também, ele ia muito, também estudavam no Micael também. E aí eu levei esse negócio pra ele e falei, olha, você acha que eu consigo apresentar isso aqui pra alguém? Você acha que não é? Aí o cara leu, falou, é isso que você quer fazer? Eu falei, pronto, se o meu filho quiser participar aí desse negócio, eu ponho o dinheiro. E aí abriu o Vito. Era mais uma rotisseria, eles queriam que fosse mais um restaurante. E quando eu menos percebi, eu era dono de um restaurante, sem saber nada de administração. E acreditando que o meu sócio sabia alguma coisa de administração, que também não sabia absolutamente nada. E aí a gente abriu o restaurante, entrou uma pessoa no primeiro dia. E no segundo estava cheio. Eu falei, ferrou. E eu trabalhei, a coisa que eu mais lembro é o tanto que eu trabalhei naquele restaurante, pequeno. Tinha dia que a gente eu abria almoço, jantar, eu fazia macarrão durante o serviço. Porque tinha acabado. E eu dormi mais de uma vez no restaurante. Mas bem mais de uma vez. Depois que terminava, para poder fazer coisa e acordar de manhã antes de todo mundo chegar para poder fazer coisa, porque senão não ia ter. Então eu acho que o começo da minha carreira, e aí assim, se aplica a frase, se o cara vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tomos que eu levo. Eu trabalhei pra cacete na minha vida, porque eu quis, e porque eu gosto, mas não foi nada fácil. Como é que você compara o Vito pro Lilu e pro Dono agora, que completou 3 anos, e o seu estado de espírito em cada um desses negócios? O Vitor era tipo, era a conquista, né, do cozinheiro. O que é que o cozinheiro mais quer? Um dia ser o chefe. Alguns gostariam de ser o chefe de um restaurante famoso, alguns querem ser o chefe do seu próprio restaurante. Então ali era uma coisa, pra mim era meio que uma coisa de gratidão. Puta, não tô acreditando que eu tenho isso aqui, portanto eu tenho que viver isso aqui. O que a gente não sabe é que às vezes quando você trabalha demais, você deixa de render o que você deveria render. Então o que aconteceu lá foi que aquele restaurante sugava a minha energia, porque eu tinha que fazer absolutamente tudo. Desde tá vazando água até servir a comida, fazer a comida e criar tal.
Depois a gente passou para o Vito Grande. E aí era um outro mundo da gastronomia. Os olhos estavam voltados para o Brasil, para a América Latina. A gente está falando ali 13, 14. Para você também, né? Você estava ali em Claro, ascensão. né, no meio desse negócio. E a gente era um grupo até que sólido de cozinheiros. A gente viajava pelo mundo dando palestra, tudo capitaneado pelo Alex. E aí, esse momento da carreira era uma coisa meio de... um pouco de... a gente é bom mesmo, sabe? De soberbo, assim. E uma sensação, sabe, de um grupo de jovens que chegaram rápido ao sucesso dentro da sua profissão e que está sendo reconhecido e é legal, só que eu não podia aproveitar, porque, de novo, eu tinha que trabalhar demais. E dessa vez também, bom, sempre por minha responsabilidade, óbvio, porque sou eu que faço as coisas. Mas eu tinha uma dificuldade muito grande de deixar o outro fazer e de delegar e de terceirizar. E, de novo, isso é uma soberba muito grande, você achar que só você consegue fazer alguma coisa. Não é verdade. Muito provavelmente a outra pessoa pode fazer até melhor que você. Era muito extenuante. Então, de novo, tá cansado. E daí você acaba bebendo muito e você precisa de um outlet dessa, né? Para poder relaxar rápido, porque você só tem domingo. Aí aconteceu, deu ser... né? Aconteceu o que aconteceu, de ser desligado do meu restaurante, do que eu construí. E aí isso foi uma frustração muito grande. E aí eu falei, quer saber, eu não quero mais trabalhar em restaurante. Já estava fazendo televisão. No ano que eu fiquei sem trabalhar, que foi 2015, foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro na vida. Porque daí eu tinha tempo para aceitar as coisas que eu era convidado a fazer. Então tudo que eu negava, um monte de coisas que eu neguei, vai fazer propaganda, não vou, não tenho tempo. Vai viajar para fazer, não dá, não tenho tempo, tenho que ficar no restaurante, Eu aceitei tudo. Então, pela primeira vez na minha vida, eu ganhei algum dinheiro. Eu falei, legal, isso aqui. E aí eu tava no aeroporto, voo atrasado, tava esperando para ir dar uma palestra, bebendo um monte, às 10 horas da manhã, e aí encontrei um grande amigo, que ele virou pra mim e falou, e aí, quando a gente vai abrir aquele restaurante junto? Eu falei, a hora que você quiser, bêbado. E aí veio o Lilu. E aí o Lilu, eu falei, tá bom, eu abro um restaurante com você, mas eu tô traumatizado. Não quero fazer nada italiano, não quero que pareça com o Vito, porque os caras me tiraram, mas eu gosto de fazer coisa diferente, então eu quero abrir o primeiro restaurante de pratos pequenos para compartilhar no Brasil. Com outra vida, lembra, era tudo branco, claro e não sei o quê, eu quero fazer tudo diferente, cozinha aberta, que antes, né, bicho do mato, não queria nem sair para falar. E aí a gente abriu o Lilu, e aí, lotado, e de novo eu tava trabalhando demais. Eu tinha um subchefe, que em teoria era uma pessoa que deveria ser um cara bom e que ia assumir o negócio. Ele ganhava mais do que eu no restaurante, e de novo eu falo às vezes que eu sou meio trouxa, eu acredito em todo mundo. E quando eu percebi, eu que estava trabalhando mais do que todo mundo, de novo. E aí, de novo, você fica cansado. E aí, quando você fica muito cansado, você para de render. Só que aí, pandemia. A pandemia chegou, a gente fechou. A gente foi o primeiro restaurante a fechar. Eu me lembro que a gente fechou na quarta, todos os outros restaurantes fecharam na quinta-feira. E aí, por sorte, a gente já tinha um projeto de delivery, já estava tudo montado. E as caixas chegaram. E a gente falou, bom, então vamos continuar. E tava ali, mandamos todo mundo embora, ficamos só a cozinha. Mandamos embora não, né? Todo mundo pediu para ser mandado embora. A gente ia manter todo mundo. E eu mantive todo mundo até o final, pagando do meu bolso. Todo mundo que quis ficar. Mesmo quando tava fechado. Mesmo quando não tinha delivery. Quando a gente começou a fazer o delivery, foi indo, e aí num certo momento a gente falou, papai, vai vencer o contrato de aluguel. Eu entrei em contato com o proprietário e falei, olha, queria falar para você ficar tranquilo,
porque a gente está capenga, mas a gente vai continuar, a gente não vai entregar a casa, você pode ficar tranquilo. Ele falou, então, na verdade eu não quero renovar porque eu vou vender o imóvel. Eu falei, como assim? Ele falou, vou vender o imóvel. Eu falei, mas calma, não é assim que funciona. Ele falou, não tem problema, vai vencer o seu contrato, eu não tenho que te pagar nada. O que eu estou em obrigação de fazer é te dar preferência na venda. Como eu sei que você não tem dinheiro, eu sei que você não vai comprar, então eu já vou te mandar o documento para você assinar. Ele vendeu, ele me mandou um negócio, era 4 milhões e 200 mil reais com 100 metros quadrados. Como é que você se sentiu? Naquela época. Eu já tomei tanto tombo na vida, cara, que mais um, menos um, falei, bom, ganhou. Tá bom. E aí, de novo, falei, bom, eu vou ver o que eu vou fazer. Nessa época, eu não estava mais na televisão. E não tinha nenhuma perspectiva de fazer nada. Eu sou um cara que eu imagino que eu tenho muita sorte. Mas sorte só vem quando você trabalha muito também. Mas eu sei que eu sou abençoado. Eu sei que Deus está sempre olhando por mim. Porque assim que a gente saiu, e aí tinha que mandar todo mundo embora, e eu fiquei desesperado. Falei, o que eu vou fazer com esses caras todos? A gente recebeu uma proposta do grupo que a gente faz parte agora. O Saliva, é isso? O Saliva. Falando, não, a gente quer comprar o Lilu. Eu falei, o Lilu não existe mais. Eu faço com vocês, mas eu quero voltar a ser quem eu era antes. Então eu quero fazer um restaurante italiano. E eu queria que chamasse Vitor. E aí não me deixaram. Mas pra mim ia chamar Vitor. Foda-se, é meu. Eu que fiz aquele restaurante. Mas aí não deixaram. Tudo bem. Eu falei, então tá, vamos fazer o Dona. Que vai ser uma evolução do Vitor. E aí a gente abriu esse restaurante. E aí agora, depois de tudo isso, eu finalmente consegui fazer o que... De novo, você precisa envelhecer, você precisa amadurecer. Tem um restaurante do jeito que ele precisa ser. Eu não inventei nada. Eu não sou especial, eu não sou um virtuoso, eu não sou um artista. Dificilmente eu vou conseguir deixar alguma coisa aqui. Cara, o último cara que inventou alguma coisa foi o Ferran Adrià. Dificilmente alguém vai inventar. E dificilmente eu vou inventar alguma coisa. Aliás, eu não vou, com certeza. A única coisa que eu posso deixar nesse mundo é gente. E conhecimento. Eu acho que qualquer pessoa que tem conhecimento e não divide é imprestável. Porque a única coisa que a gente pode fazer de verdade para o próximo é ajudar o próximo a ser melhor, para que ele possa ajudar outra pessoa a ser melhor. Então, eu tenho um orgulho gigantesco das pessoas que trabalham aqui. E eu me sinto muito grato a eles por eles me deixarem passar os meus valores e as coisas que eu acredito e o conhecimento que eu tenho de cozinha, de serviço, de bourbon, de que quer que seja. E eles ficam felizes em absorver. E hoje em dia eu tenho, assim, hoje em dia o chefe desse restaurante não sou eu, é o Danilo. Eu posso ser o chefe executivo e aí eu faço... junto com ele, eu desenvolvo às vezes, a gente desenvolve os pratos e tal, mas quem manda aqui é o Danilo. E vê-lo trabalhando e a equipe, cara, é o que me deixa mais feliz. E aí, finalmente, fazendo parte de um grupo que é muito bom e que resolve os problemas, eu não preciso mais me preocupar com a tomada, com o toldo. Você viu, hoje eu cheguei aqui e falei, olha, trocaram o toldo. O restaurante está mais bonito e está resolvido. Hoje em dia eu posso fazer o meu trabalho, que é passar conhecimento e fazer comida boa. Desse meio, o que você menos gosta? O ego. Se não fosse o ego, cara, se não fosse o ego que alguns cozinheiros, sommeliers, garçons, faxineiros, todo mundo, o ego do mercado, se não fosse isso, a gente ia ser o melhor lugar para trabalhar no mundo. E com certeza o Brasil ia estar em outro patamar. Se as pessoas realmente só não se achasse melhor do que a outra, só não tivesse raiva, não tivesse
inveja, não tivesse... Só aceitar que, cara, todo mundo é importante do seu jeito e todo mundo é diferente. E de que forma você acha que isso impacta? Eu vou fazer uma comparação de merda, porque eu vou falar de prêmio, tá? E prêmio, assim, se a gente entrar nisso aqui, não acaba nunca. Isso aqui não tem a menor necessidade. Não estou dizendo que prêmios são comprados ou irrelevantes, não é nada disso. Estou falando que existem fórmulas. Existe uma fórmula para você ganhar prêmio. E essa fórmula exige dinheiro. Você não entrega dinheiro para ninguém, mas você precisa ter dinheiro para você poder seguir essa fórmula. Você tem que fazer jantares, você tem que convidar pessoas, você tem que fazer viagens, né? Você tem que fazer um investimento. Mas, se a gente falar em prêmios e você comparar o Peru ao Brasil, você vai ver que o Peru é muito superior. Por quê? Porque eles, independente deles se gostarem ou não, eles resolveram se unir num certo momento. Você nunca vai ver uma disputa de chefes peruanos. Eles são o Peru. E olha onde eles estão. Então, se todo mundo se une aqui, você faz um mercado forte. Se todo mundo combina as coisas, poxa, imagina se todos os restaurantes de São Paulo se unissem para falar para o fornecedor de carne: ó, é o seguinte, para. A gente tá vendo o que você está fazendo. Você está cada vez me entregando produto pior, maior preço. E aí, se eu quero um produto melhor, você cobra mais caro. E você está fazendo isso com todos os restaurantes. Ninguém mais vai comprar de você. Imagina o poder de todos os restaurantes na economia do Brasil. Imagina o poder se a gente vai lá e fala com o governo: olha, chega, velho, vocês não podem cobrar esse tanto de imposto da gente. A gente movimenta a maior cidade do Brasil. E, ao mesmo tempo, a gente tem a maior carga tributária de todos os meios. As mega empresas, as mega fábricas que ganham bilhões por ano pagam menos imposto que a gente nas alíquotas. Isso não faz o menor sentido. Né? Eles têm desconto em luz e água. E a gente tem que pagar uma empresa para tirar o nosso lixo. Porque a empresa pública não tira. Então, assim, imagina se a gente se une, imagina o impacto de só abaixar um pouquinho a bola e falar: gente, vamos ser amigos. Eu não quero nada que é seu, quero dividir. Você já disse que você não considera os chefes artistas, como muita gente apregoa, né? De jeito nenhum. Cozinhar é técnica e bom senso. O cara pode ser, eu acho que tem mais do profissional chefe. É porque chefe de cozinha não existe, né? É um cozinheiro que está chefe. Mas vamos dizer, existe mais do chefe de cozinha do que só cozinhar. E isso não tem nada a ver com arte, isso tem a ver com vontade. Ele precisa ser um estudioso, ele precisa ser pai, ele precisa ser psicólogo, ele precisa ser matemático, ele precisa ser escritor, ele precisa ter um monte, ele precisa estudar. Ele precisa entender de um monte de coisa, entendeu? Você vê, que engraçado, é uma moda, né? Você viu quanto chefe de cozinha treina jiu-jitsu? Nossa, por quê? Porque o Alex treina, então todo mundo quer imitar ele. Sim, mas também não. Cara, jiu-jitsu nada mais é do que xadrez. É solucionar problemas enforcando a pessoa. O jiu-jitsu é a coisa que mais treina o seu cérebro a resolver problema. Então, nada mais lógico do que um cozinheiro treinar jiu-jitsu. Porque ele precisa solucionar problemas. Já treinei. Já treinou. Eu pesco. Eu pesco. Nada mais óbvio ou lógico. Você precisa ter paciência. Você precisa entender, você precisa ter conhecimento. Onde que é que vem? Quando a maré vem, o que acontece? Qual é o tipo, que tipo de isca que eu uso para o tipo de peixe que tem nessa região? Então, assim, solucionar problemas é uma das maiores características do bom cozinheiro, do chefe. Com o passado de aluno Waldorf, como é que você vê o fenômeno hoje dos smartphones no consumo da gastronomia? Eu tenho um ódio absoluto por esses aparelhos. Você vê que eu quase não fico com o meu telefone. E eu me policio para não mexer. O problema é que, por exemplo, eu não consigo trabalhar sem WhatsApp. Você liga para um fornecedor, o cara não te atende. Você manda um WhatsApp e ele te responde na hora.
Mudou, não adianta. Eu não posso ser aquele velhinho louco ouvindo rádio dizendo que não vai assistir televisão, que não vai aprender nada. Então, assim, é isso. Já chegou, não vai embora, só vai piorar. Agora, o que eu acho? Eu acho um absurdo. Eu posso te dar 200 exemplos, mas eu vou te falar um só. As redes sociais tiraram a possibilidade de um dono de restaurante, de um bom cozinheiro, abrir um restaurante e ganhar dinheiro da forma tradicional. Lembra que eu falei para você? Há 10 anos atrás você me perguntava qual é a fórmula de um bom restaurante? Boa comida, bom atendimento, um ambiente confortável, a localização e um pouquinho de sorte. Com isso, se abrir um restaurante, você ia fazer sucesso. Hoje, ele me ceifa tudo isso aqui e com dinheiro, você abre um restaurante e enche. E faz sucesso e ganha dinheiro. Porque você só precisa de 3 influenciadores que cobram 50 mil cada um. E isso hoje em dia, quando os caras fazem o business plan, já está lá, previsto. Um canto que tem um neon, alguma coisa. Não estou dizendo que todos os restaurantes são assim, mas se você quiser abrir um restaurante desta forma, você vai abrir e vai ficar rico. Por que tem tantos restaurantes desse tipo irrelevantes hoje em dia? Depois da pandemia, muita gente ganhou muito dinheiro. Nem todas as pessoas ganharam dinheiro de uma forma exatamente correta, ou sei lá. Muita gente precisa de uma forma de botar esse dinheiro para rodar. Um desses jeitos é restaurante. Notoriamente. Você é conhecido por dizer muito o que pensa. Sempre foi assim ou isso começou em alguma fase da sua vida? Não, eu sempre falei merda pra caralho. E não me arrependo, mas o peixe morre pela boca. Hoje em dia eu tô melhor ainda. Hoje em dia eu ainda penso um pouco pra falar. Eu acho que se alguém me pergunta alguma coisa, ele quer saber o que eu penso. Falam que eu sou conhecido por falar a verdade. Eu falo pra quem me pergunta, eu não fico andando na rua. Você não me vê fazendo post falando de qualquer coisa. Se alguém vem pra mim e me faz uma pergunta, na minha cabeça eu imagino que ele quer saber o que eu tô pensando. Porque senão ele não vai perguntar pra mim, vai perguntar pro Zé da esquina. Então... E eu não tenho vergonha das coisas que eu penso e de quem eu sou. Como é que você acha que as pessoas te enxergam? Eu me importo. Não sei. Tenho a menor ideia como as pessoas me veem. Como é que você se enxerga? Nossa, boa pergunta, não sei. Como eu sou? Sou esforçado. Mas nem sempre eu acerto. Eu erro muito mais do que eu acerto. Mas eu sou esforçado. Em tudo. O que te deixa feliz? Comida boa. Ver pessoas alcançando o potencial me deixa feliz. E aí, obviamente, eu tô falando do meu restaurante. Fico muito feliz quando eu vejo pessoas que têm um potencial alcançar esse potencial. Eu gosto porque o cara, quando ele alcança o potencial, ele fica feliz. Muda a vida do cara. Eu fico feliz quando eu pego um baita peixe. Eu fico feliz quando eu consigo uma garrafa nova de bourbon. Esse negócio aqui, você consegue identificar exatamente onde é o maior barato pra você? A hora mais legal do restaurante é no meio do movimento de um dia muito lotado. Na hora mais caótica. Essa é a melhor hora. Que você olha em volta assim, a comandeira tá cheia. Ó, fiquei arrepiado. A comandeira tá cheia. Você olha pra... Você tá fazendo coisa aqui, você olha pra trás. Tá tudo funcionando. Que nem direitinho. Todo mundo tá se movimentando direitinho. Você olha pra frente, os garçons estão se movimentando. Você olha pras mesas, tá todo mundo rindo, comendo, barulho de prato, barulho de copo. Um puta de um caos, mas é um caos organizado, assim. Essa é a melhor hora. Essa é o maior... E eu acho que qualquer profissional que você perguntar vai te falar isso. Essa é a melhor parte. E o fato de ainda não estar no fim, é isso? Tem é isso, não, é o meio. É o meio, porque o fim você já... Ali você tá, a adrenalina tá no máximo, a sua atenção tá no máximo, a tensão tá no máximo, a casa tá cheia, ela tá viva, parece tudo, é um organismo só funcionando. E aí tem uns probleminhas, não sei quem reclamou, tem um pessoal esperando há muito tempo, não sei, manda um negócio, é ótimo. E como é que é, se é que já aconteceu, se deparar com um dia caído ou morto? Já aconteceu. Como é que você se sente? É terrível, não vontade de ir embora. E eu vou. A gente passa. Começo do ano,
Tem um dia que vem 10 clientes. E aí é o seguinte, o que acontece? Tem 10 clientes eles também não estão muito animados, e aí todo mundo desanima. É difícil manter. Mas esse é o grande segredo do negócio. A gente precisa ter exatamente a mesma energia, independente de como está o salão. É a gente que faz a energia do restaurante, não são os clientes. Fala assim, pô, meus clientes também vieram meio mal-humorados no tema, não é importante. Você tem que estar feliz. Porque o cliente veio aqui procurando alguma coisa. Ele vem procurando o que ele não tem lá na casa dele. Ele estava lá na casa dele, não tinha comida, ele veio comer. Ele estava na casa dele, não tinha ninguém para atendê-lo. Aqui tem. Então você precisa estar bem. Se você não está bem, não vem trabalhar. E eu faço o mesmo. O que você entende por sucesso? Eu acho que sucesso é você fazer o que você gosta, ser feliz fazendo o que você gosta e conseguir se sustentar fazendo o que você gosta. Acho que é isso. Eu vi uma frase boa hoje. Ponto bom do dinheiro é você ir num restaurante e não precisar se preocupar com o preço. Mais do que isso, já passou. Eu acho que o meu nível é sempre... Eu consigo ir num restaurante e não preciso olhar o lado do preço. Eu posso comer o que eu quiser. Eu acho que essa é uma metáfora muito boa para a importância do dinheiro na vida. E eu acho que a maior parte das pessoas sempre vão linkar sucesso com dinheiro. Eu não. Eu acho que eu linko sucesso com felicidade. As pessoas, sabe o que acontece? Eu tiro um mês de férias por ano. Eu tiro. O ano passado foi a primeira vez, esse ano é a segunda. Tem tirado. Tenho tirado. E decidi que será assim para sempre. E aí as pessoas falam, caramba, um mês na Bahia? Ah, vida boa. Eu falo, cara, você precisa fazer escolhas na sua vida. Se você quiser ficar grinding, criando coisa nova, abrindo outro restaurante, indo atrás, fazendo... Você vai conseguir, você vai ter mais dinheiro. E aí que hora você vai aproveitar esse dinheiro? Tem um monte de chefe que tem 5, 6 restaurantes, os caras não param num minuto, tá sempre... Você vê que eles estão sempre fazendo. Essa parte da minha vida já passou. Só que eu não abri um monte de restaurante. Eu ficava trabalhando naquele um restaurante. Não tinha ninguém, eu não sou estudado. Não tinha ninguém para me falar, André, olha, você precisa trabalhar um pouco menos aqui, vamos abrir um segundo Vitor. Imagina, eu teria feito um monte. Não tinha esse tempo. Eu sempre fui peão. Então, a minha parte de trabalhar bagacete já passou. E o dinheiro não veio. Então agora eu tomei uma decisão. Agora é a hora que eu vou aproveitar o que eu tenho. Não fiquei rico. Mas eu vou aproveitar o que eu tenho agora. Porque se eu tentar ficar rico agora, na minha idade, talvez eu fique quando eu tiver 70 e eu não vou conseguir aproveitar mais nada. Então eu tenho que fazer as coisas que me deixam feliz para poder fazer tudo. Porque se você só fica correndo atrás do dinheiro, só correndo atrás da fama, só correndo atrás, pode ser que você alcance. Mas como você vai estar quando você alcançar? Você vai ter força para segurar? Então essa é a minha escolha. Eu trabalho 5 dias por semana, hoje, 6, vai, mas tudo bem. Às vezes eu trabalho 5. E eu tiro um mês de férias. E agora uma pergunta do Resposta que apoia esse videocast. Que conselho você daria para quem empreende e quer melhorar a experiência do cliente? A primeira coisa que a gente precisa fazer é parar de focar no que o cliente quer. Porque senão você nunca consegue entregar o que o cliente quer. Porque o cliente não é ele, não é ela. É eles e elas e muitos. Então você precisa entender o que você quer entregar para ele. Ajustar o seu conceito. A sua entrega é mais importante. O cliente não sai da casa dele para vir procurar alguma coisa que ele não tem. E muitas vezes ele não sabe o que essa coisa é. Claro, ele sabe que ele quer macarrão, por isso que ele veio no dono e não no japonês. Mas ele não sabe qual é a experiência que ele quer em volta desse macarrão. Então você precisa saber o quão bom é o seu serviço, primeiro, é importantíssimo. As pessoas precisam estar sorrindo, elas precisam ser felizes no trabalho delas. Para elas serem felizes no trabalho delas, você precisa entregar ferramentas para essas pessoas trabalharem. Não existe um mau atendente, não existe um péssimo barman. Existe um dono, um empreendedor que não dá as ferramentas necessárias para eles trabalharem. Não põe a culpa em quem trabalha com você. Você é o responsável, cria a experiência, treine esses caras, motiva eles querem trabalhar, eles querem
ter as coisas boas para trabalhar, mas você precisa você dá um cardápio de merda, o cara não consegue vender. Então quando eu falo, pô, eu faço os negócios com bebida, o cliente nem sabe que ele queria. Ele nem sabe o quanto se ele gosta de bourbon, mas quando ele chega aqui ele sai gostando. A gente colocou um prato que é um espaguete com ovas, com ovo cru, com não sei o quê. Os caras falam, puta, será que vai vender? É o prato que mais vende, o cliente não sabe o que ele quer. Se eu só vender arroz e feijão, os clientes só vão comer arroz e feijão. Não tente se adaptar ao seu cliente. Cada vez que vem um cliente e pega, mas não tem macarrão com vongole. Não tem, pô, podia ter, aí você põe. Não é assim que funciona. Faça coisas muito boas e confia no seu cliente. Porque ele sabe, quando você der coisa boa, ele vai saber reconhecer.